Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa comigo, Vinícius Farani, meu colega Dr. Jarbas Serzósimo. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão da adolescência e transgressão e aqui lidando com os desafios tecnológicos. Vamos ver se agora a gente consegue conectar tudo certinho. Vamos superar os problemas técnicos. E vamos falar sobre transgressão, adolescência, casal agora! Rapaz, certamente um adolescente não passaria esse perrengue, né? Ele já saberia qual era o bug que aconteceu no Instagram, ele já teria corrigido, né? Mas vamos Ele... lá, nossa adolescência já passou, planta rei, Pois é, sigamos. nessas horas eu me sinto dinossauro. Eu lembro, antes da gente até pedir desculpa, eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar informática na escola, e eu estudei no ISBA, o ISBA foi um colégio muito avançado nas questões tecnológicas, a gente criava sistemas operacionais, que eu não sei se a galera de hoje vai conhecer. Quando a gente ia fazer, eu me lembro de uma tartaruguinha Fifi. O trabalho era fazer com que a tartaruguinha ela subisse e virasse a esquina. Apenas isso. Esse trabalho a gente tinha que escrever 3 páginas de sistema operacional para fazer com que a tartaruguinha subisse, porque isso foi antes do Windows, né? Então isso É o é antes DOS, do né, meu amigo? MS-DOS, isso. Era o DOS, era antes do Era o MS-DOS. DOS. Era o DOS antes do MS-DOS, isso mesmo. Peguei essa fase É, aí meu. também. Mas vamos ver, estamos virando um clássico, não estamos ficando velhos, mas vamos lá. Nossa adolescência foi Opa! massa. É, então, Vini, valeu aí, vamos lá. Hoje essa live no Instagram de Vini está rolando a Semana do Adolescente, né? Explicar por que estamos falando desse tema. E a gente vem falando sobre vários temas relacionados a relacionamento, né? A gente tem um podcast da Dor ao Amor, a ideia é transformar essa live de quarta em da Dor ao Amor também, em formato de live. Tem o nosso podcast que está lá, tem alguns episódios. O podcast a gente está tentando desenrolar aí por causa dessa questão do distanciamento, né? Quando a gente conversa perto é melhor, mas em breve a gente ordena tudo. Mas tem vários episódios lá do podcast, quem não conhece, conecta lá no Deezer, no Spotify, da Dor ao Amor, que é muito massa, né? E aí a Isso gente aí. vai estar falando hoje sobre adolescência, né? Vinícius está fazendo esse trabalho aí massa com a adolescência, né? Em relação ao casal, à vida com adolescente. E hoje vamos falar de uma questão muito importante que acontece na adolescência, que é a transgressão. Por que o adolescente é transgressor? Que necessidade é essa? Uma vez eu escutei de uma mãe, eu não sei porque esse menino faz tanta besteira, parece que ele tem necessidade, ela usou essa palavra, necessidade de fazer merda. Ela estava exaltada, né? Usou a palavra, ele só faz besteira já, mas eu não aguento mais, socorro. Eu disse, né, verdade, né? Mas você na sua adolescência, você foi uma santa, deu tudo certo. Você foi canonizado ali com 14 anos, 13 anos, né? Tá tudo, né? Então, né, como é essa adolescência? Porque esses pais têm dificuldades, têm tanta dificuldade em lidar com essa adolescência, essas transgressões, esse momento que esse adolescente ele está se individuando, né? E aí eu vou jogar a Isso. bola para você. Como é que você vê essa Nossa. transgressão, Vini, do adolescente aí? Ok, você Ou já você quer. trouxe tantos pontos fantásticos, né? E que se as Ah, pessoas estiverem atentas, vão observar de que você fez um resumo brilhante de muita coisa que vai ser expandido aqui ao longo da nossa fala. Então, massa. você traz uma palavra que é extremamente cara na psicologia analítica, que é o conceito de individuação, né? Que é o tornar-se a si mesmo. Né? Então, o processo de individuação não é um processo de individualismo, eu vou me tornar um sujeito narcísico. Não, individuação quer dizer tornar-se a si mesmo, ter Uhum. poder sobre si. Olha que interessante, até abrindo parênteses, um dos livros que eu estou lendo agora, eu acho que eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, um dos livros que eu tenho lido, o que é A Erva do Diabo, que eu já falei em outras lives sobre ele, tem um momento que o Dom Juan, um arqueólogo, ele encontra, um antropólogo, desculpe, ele encontra com um índio chileno, e o índio diz que então tem 4 passos para você aprender a ter o conhecimento. Né? O primeiro passo é lidar com medo, depois ele vai trazendo outros passos, e o mais interessante é o terceiro passo, que é o poder. E ele diz
que você precisa aprender a lidar com o poder. Ou seja, individuação não é um processo de você se tornar arrogante. Ah, as coisas são do meu jeito. Porque você perdeu para o inimigo do poder. O inimigo te venceu. O poder te venceu. Então, individuação é o processo de você tornar-se a si mesmo. De você ter consciência de quem você é. E para você ter consciência de quem você vai ter que experimentar. O grande desafio, e eu estava falando sobre isso na live de segunda-feira, o grande desafio para o adolescente é porque o adolescente, ele, diferente da criança, que tem uma configuração psíquica completamente diferente, o adolescente ele já está basicamente pronto. O adolescente ele já entrou no pensamento abstrato, como vai dizer Vygotsky, o adolescente ele já entrou no mundo da sexualidade, o adolescente ele já entrou no mundo do poder, porque o adolescente quer, só que dentro da casa ele não tem como exercitar nada disso. Então, qualquer ato, e aí eu faço essa provocação, meu querido Jarbas, eu quero saber de você, qualquer ato que o adolescente faça, sempre será uma transgressão. Porque sempre será um ato próprio e que muitas vezes é justamente contrário àquela casa. Então, qualquer coisa que o sujeito faça, até de maneira legítima, é feito de uma forma transgressora. Aí a gente pergunta, transgressora para quem? E aí eu passo a bola. Boa, meu amigo. Nossa, quanta contribuição massa. Essa relação de poder, né, que a família exerce sobre o adolescente e que o adolescente se sente esmagado, ele tenta empurrar de volta, né, causando uma inércia nessa relação, o conceito da física, né, quando duas forças elas estão se empurrando. Lembra quando você pegava buzu e você queria ir para frente, mas o buzu freava? É a mesma coisa, é a família freando esse adolescente, o buzu tá freando, seu corpo tá sendo jogado para trás, você tá segurando aqui, mas você tá fazendo força porque o ponto tá chegando. É mais ou menos isso que acontece nessa relação familiar, essa inércia, porque são duas forças se opondo, a relação de poder da família e a relação de dizer, velho, eu não quero ser igual a vocês, eu sou diferente de vocês, eu tenho minhas vontades. Né? É muito comum em frases de mãe, né, e pai, você vê, pô mãe, todo mundo vai para esse show, todo mundo, você não é todo mundo, né? Poxa, mas eu quero fazer tal coisa, mas aqui quem manda sou eu. Uma frase que eu escuto muito no consultório das famílias é, quando você pagar suas contas, você manda em seu nariz. E aí você está ensinando para esse adolescente o seguinte, que não importa o quão ele tem, não se trata de respeito, se trata de dinheiro. E é uma coisa que as famílias às vezes se perdem. E aí o adolescente cresce como ambicioso, né, querendo passar por cima de todo mundo. Então essa relação familiar de poder é uma coisa que tem que ser muito observada para que a família se torne, né, ser omissa e aceitar tudo que o adolescente vai trazer, não. Porque senão ele não tem maturidade. Ele vai fazer coisas horríveis, vai se envolver com pessoas que a família tem que estar atenta, né? A questão de experimentar drogas, do sexo casual, descompromissado e sem proteção, acontece muito nesse momento. Por quê? Por causa de um conceito chamado imaturidade psicossocial, que está lá no livro de Ellen Lee, O Ciclo Vital. Lembra desse livro? Sim, o clássico. Clássico, bem pequeno. Né? Assim, né? Um caiamacinho. Então, esse conceito de imaturidade psicossocial é a dificuldade de lidar com as relações do adolescente no mundo. Então, quando esse adolescente ele tem dificuldade de lidar com o mundo, ele vai ter dificuldade de lidar com os pais, porque os pais estão no mundo, né? Os pais não pertencem a outro mundo. Então, agora, pode falar. Não, desculpa, conclua a sua ideia. Não, eu acho que é isso mesmo. Então, entender essa relação de poder da família e a transgressão, eu acho que é o primeiro passo para a família não se tornar opositora a esse adolescente. Porque senão vira uma rixa. Meu pai não me entende, minha mãe só briga comigo, que saco. Né? Que é a fala dos adolescentes. Eu não aguento mais. E por aí vai. Perceba o conceito que você traz. Olha que conceito interessante. Né? Você tem uma imaturidade, mas é uma imaturidade psicossocial. O que isso quer dizer? Um dos maiores problemas que eu vejo nessa relação de dominação dos pais é porque, obviamente, os pais querem ter o poder da situação.
Então eles Sim. querem falar tudo, eles querem mandar tudo, tem que ser tudo. É o que é, de alguma forma, um pensamento ainda muito infantilizado. É um processo, é um pensamento que, na verdade, eu diria que dentro de uma escala de desenvolvimento psicológico, é um desenvolvimento ainda muito baixo. Porque eu quero ainda que o outro faça aquilo que eu desejo. Então é uma relação muito projetiva ainda. E eu sempre gosto de dizer que toda criança, ela nasce, ela existe antes de nascer. Porque ela Uhum. existe nessas projeções dos pais. Eu quero que meu filho seja isso, eu quero que minha filha seja aquilo. E na adolescência a gente vai Sim. cheio de expectativas. Só que entra um porém. O adolescente, ele já tem todo um desenvolvimento psicológico. O que é que Sim. te falta? A única coisa que lhe falta é experiência de vida. E isso é muita coisa. Principalmente numa cultura complexa como a nossa. Então Sim. perceba que em culturas simples, eu falei sobre isso na live também de segunda, vou falar bem mais rápido aqui. Em culturas simples, o adolescente, a criança, ela passa por um rito de passagem, passando por um rito de passagem, ela já se torna adulta. Ponto. Sim. Não há adolescência. A adolescência é uma invenção dos tempos modernos. Uhum. Porque o tempo de aprendizagem demorou muito mais, demora muito mais. Então, a gente não Uhum. consegue ser psicólogo com 12 anos de idade. Mas eu consigo lidar com arco e flecha com 12 anos de idade. Uhum. Então, a gente criou um tempo de vazio. Então, a gente pegou um sujeito que ele tem os desejos sexuais, que ele tem o desejo de poder, que ele tem o raciocínio já estabelecido, só que a gente retira tudo. A gente não dá o direito de fala, a gente não dá o direito à sexualidade, a gente não dá o direito ao pensamento. E então começa uma grande rixa. Então o que falta a esse adolescente? A aprendizagem social. Aprender a lidar com o social. Aprender a lidar com o primeiro apaixonamento, né, o grande primeiro amor. Afinal de contas, Romeu e Julieta é um livro de adolescentes. Né? Sim. Supõe-se que Julieta tenha por volta de seus 12, 13 anos de idade. Romeu tenha por Uhum. volta dos seus 16 a 18 anos de idade. Porque a experiência é do primeiro amor. Né? Aquele Uhum. amor carnal, aquele amor visceral, mais do que carnal até. Ok, então o adolescente ele está passando por experiências, que é justamente isso que você traz. Você tem uma influência dos amigos, você tem influência das drogas, você tem influência do sexo, você tem milhares de influências. Então aí a gente precisa pensar dentro dessa lógica da transgressão. Qual é o uso da transgressão para esse jovem? Será que a transgressão é a única forma desse jovem falar? Será que a transgressão não é o único modo desse jovem impor a sua forma de ser? Mostrar, como você estava falando muito bem, a diferença? Muito bem. A transgressão ela vem até como um ato de violência, né? Porque eu acho que a última instância comportamental que a gente age é a violência, né? Eu tenho um Sim. vizinho aqui que ele deve ser um adolescente, né? E ele arrasta as coisas, ele toca violão, ele canta de noite, ele vai na varanda madrugada. E hoje eu liguei pra lá, né? E disse: ô meu amigo, eu tenho uma filha de 1 ano, por favor, me ajude. E eu fui super educado. Mas se isso se somar, eu não serei agressivo com ele, mas eu sei que eu serei mais incisivo. Agora, um adolescente não tem maturidade para ser isso. Ele vai o quê? Ele Uhum. vai estourar, ele vai fazer um acting out, né? Que é um outro conceito do ciclo vital, que é ele sai e bate a porta, né? Ele elabora a angústia dele batendo a porta. Ele não tem Uhum. aparato verbal para dialogar com a mãe. Mas, meu filho, por que você quer isso e tal? Porque eu quero e não sei o que. E pum, né? E bate a porta como uma forma de dizer: eu não consigo me relacionar com essa fala, eu não consigo me relacionar com essa coisa que você está falando, porque isso é contrário ao que eu quero. Então o adolescente ele vai transgredir, ele vai ser violento a partir do momento que ele não é escutado. E aí Isso. tem muito pai que acha que a educação desse adolescente tem que ser pela violência. Ah, peraí que eu vou pegar esse moleque e dar umas porradas. Ah, peraí que eu vou fazer tal coisa. E você está indo pelo caminho contrário, né? Então, é, essa relação é muito difícil ser construída Isso. se houver essa polarização de forças, né? Essa polarização não. Essa polarização não é a palavra, esse encontro de forças, Isso. Essa essas forças contradição de forças, né? se batendo, né? Se degladiando ali. Ó, o grande Isso. Otávio aí do Pai Vem Cá, sensacional, tá aí com a gente também. Que Então, maravilha.
essa transgressão vai acontecer porque esse adolescente ele está se individuando, ele está dizendo, eu quero algo que é diferente do que vocês pensam. Isso. Eu estava lendo uma coisa relacionada ao adolescente hoje, eu não me lembro o autor, mas ele diz assim, o autor falava assim, o adolescente é egoísta porque é uma das poucas fases da vida dele que ele vai poder ser egoísta. Porque quando ele chega na idade adulta, ele tem que ser altruísta. Ele tem que se importar com o outro, ele tem que ir para o trabalho, ele tem que ganhar um salário, ele tem que fazer um monte de coisa que na adolescência ele só tem que passar na prova de matemática, que é a coisa mais difícil da vida dele. Pois é, pelo então perceba mim, né, como... que eu sou de humanas. Nós somos de humanas. Então perceba como a necessidade de um exercício de se escutar esse jovem. Uhum. Porque o jovem fala isso. Tudo isso que a gente está discutindo aqui não são falas nossas, são falas do qual nós, obviamente, talvez temos falado na nossa adolescência, mas também são falas do qual a gente precisa escutar o que esse jovem diz. Porque esse jovem, ele muitas vezes olha para o pai e diz, mas eu não preciso ter responsabilidade, e a gente vai entrar num aspecto importantíssimo agora, eu não preciso ter responsabilidade porque nada me exige responsabilidade. Então, se a gente entendeu que o grande problema da adolescência é uma imaturidade psicossocial, a gente tem que entender, então, que são os exercícios de convívio social que vão fazer eu me desenvolver. Porque, afinal de contas, você tem muito adulto também com problemas de desenvolvimento psicossocial. Por quê? Demais. Porque muitas vezes foram negados da possibilidade. Eu acompanho, às vezes, jovens adultos de 22, 23, 24 anos de idade, a mãe trata como se fosse uma criança. E aí a mãe passa o dia inteiro brigando com ele, só que o menino sabe, o menino adulto sabe, que se ele ficar parado, a mãe vai brigar e vai acabar fazendo. Então o jovem ele aprende os macetes dessa família. Ele aprende como lidar com essa família. E ele vai manipulando também esse sistema. Então, às vezes, ele vai deixar as coisas de fazer, porque sabe que alguém vai fazer por ele. Ele sabe que no final das contas a única responsabilidade que ele tem é passar de ano, se ele quiser passar, e tanto faz. Por quê? Porque a vida do jovem é uma vida que só vai ser aceita no futuro. Quando você tiver o seu dinheiro, futuro. Quando você se tornar pessoa, futuro. Quando você tiver o seu emprego, futuro. Quando você tiver sua família, futuro. E aí eu pergunto para quem é pai ou mãe aí, ou quem está tendo que lidar com adolescente, o que é que a gente está exigindo hoje desse adolescente? Então, a gente retirou todas as responsabilidades e depois a gente reclama que o menino fica dentro do quarto jogando videogame. Aí eu pergunto sempre para os pais, quando eles brigam sobre isso, falo, pais, se esse menino parar de jogar videogame nessa casa, sobra o quê? Principalmente quando eu pego classe média alta e classe alta, principalmente classe alta e classe média alta, no meu consultório, existe sempre um terror da rua. Meu pobre coitado do meu filhinho, que não pode andar na rua, que não pode aprender a lidar com as questões sociais, que não pode aprender a lidar com as coisas da rua. E o que é que acontece? Esse menino fica trancafiado dentro dessa casa. Aí eu pergunto, mãe e pai, se esse menino parar de jogar videogame dentro dessa casa, vai sobrar o que para ele? Quais são as responsabilidades que ele tem? O que é que ele tem para fazer? Então aí cabe a gente pensar o que é que nós estamos fazendo na educação dos nossos filhos. Qual é a responsabilidade? Porque a única responsabilidade que a gente dá é a educação. Só que existe um problema. A educação não faz sentido para muitas crianças. Porque é uma educação impositiva, uma educação sem sentido, que vai ensinar a criança a fórmula de Bhaskara, e que essa criança não vai utilizar essa fórmula jamais na vida dele, a não ser que ele vá para a área de humanas e nele não vai fazer sentido o que ele está fazendo. E aí chega no consultório um ponto clássico na nossa cultura contemporânea, que são os jovens que olham para mim e falam, eu não sei o que fazer da minha vida. Por quê? Nada me traz sentido. Por quê? Porque as coisas que foram ofertadas não fazem sentido. Perfeito. Porque fazem sentido para o adulto, mas não fazem sentido para esse jovem. Esse jovem não é integrado neste processo. Você concorda? Concordo demais. Ó, a Alice acordou. Ela tá aqui, tacando terror hoje. Tá transgredindo a casa. Ela subindo no mosquiteiro, velho. Eu dei muita risada. Larissa, só pra aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá, só pra complementar essa fala.
É o que nos espera na adolescência aí das nossas filhas. Você vê que Laura e Alicia, Rapaz, meu Deus do céu. essas duas juntas. Deixa estar. Então, muito massa a sua fala do aqui e agora, né? E dessa expectativa futura, né? Então, quanta ansiedade é gerada nesse adolescente de coisas que não aconteceram, porque a ansiedade é uma coisa muito vinculada ao futuro que ainda não aconteceu, e de incertezas. Quando você pagar suas contas, quando você for adulto, quando você estiver na universidade, quando você tiver uma família, quando você for marido, quando você for esposa, quando, e não traz para aqui agora. Outra fala que eu acho bem interessante, e eu até conversei com vocês hoje por telefone, eu estava numa sessão e aí chamei a mãe do garoto para conversar, né, e aí a gente falando e tal, e aí a mãe dele falou assim, por que no meu tempo? E aí ele estava na minha presença e acho que o adolescente pensa que o psicólogo é advogado dele, né? Tô aqui, tô protegido. Né? Peraí que agora eu vou... Aí ele falou, minha mãe, eu não estou no seu tempo, velho. Que saco, eu estou no meu tempo. Se você quiser me colocar numa máquina do tempo e me levar para o seu tempo, talvez eu entenda como é seu tempo, mas eu estou vivendo hoje, o aqui e agora, como diz Jarbas. E aí eu dei uma risada alta. Nossa, eu achei massa, uma risada empolgada, não foi... Né, a minha risada até ajudou a quebrar o clima, porque ele estava nervoso. A mãe deu aquela risada de desespero e ele notou que ele tinha transgredido ali, que ele conseguiu falar algo que estava entalado na garganta dele. Ele falou, velho, eu não vivo no seu tempo. Ou seja, essa questão do tempo é muito importante porque parece que o tempo do adolescente tem que ser o tempo dos pais. E aí, como não transgredir, como não ser agressivo, como não ser egoísta, como não ter imaturidade para lidar com essas questões, visto que esse adolescente não é escutado, ele é vítima de uma relação de poder, ele não tem obrigações. Outra coisa interessante, eu estou vendo agora o pessoal na quarentena, né? A gente atende muito a classe média alta e tal. Então todo mundo tinha empregada doméstica, pelo menos dos meus pacientes. E agora estão sem. E aí agora as mães querem que esses filhos vão lavar prato, vão pegar a roupa do cesto e botar na máquina, vão varrer a casa. Só que esses caras nunca fizeram isso, essas meninas nunca fizeram isso, porque sempre tinha alguém para fazer. Né? Então agora, quando não tem isso, e é imposto isso, eles acham horrível. Nossa, diabos, que absurdo, velho. Minha mãe quer que eu lave o prato, porque não compra uma máquina de lavar prato. Eu disse, sugire isso a ela, mas a máquina de lavar prato, você não bota o prato do jeito que tá, não. Você tem que limpar o prato antes. Mas é mais fácil que lavar. Eu disse, converse com sua mãe, veja as possibilidades. Né? Mas tente fazer alguma coisa no seu tempo. Não, mas eu tô jogando. Ou seja, outra coisa da questão do jogo que eu quero falar é que às vezes os jogos online, né? E eu já fui um viciado em jogo online, já joguei muito World of Warcraft aí na minha adolescência. O jogo online é uma forma desse adolescente ter sucesso. Esse sucesso que é tão cobrado dele, que ele vai ter que ter, ele coloca tudo num bonequinho que ele joga não sei quantas horas por semana, que ele chega num nível alto e sempre o jogo está exigindo, porque o jogo não acaba. O jogo está exigindo que ele tenha algo melhor e todo mês tem uma nova campanha, uma nova não sei o quê, e aí isso é uma bola de neve. Então, e que serve metaforicamente, né, desculpa, que é só para reforçar o que você está dizendo, que serve metaforicamente justamente sobre essas conquistas que eu quero ter. Porque Alexandre o Grande teve a possibilidade de se tornar imperador aos 15 anos de idade. Então, 14 e 15 anos de idade, ele estava na batalha, ele estava no mundo. O nosso jovem de 15 anos de idade, hoje, ele está vencendo as batalhas no mundo virtual. Então, o mundo virtual se tornou o contato da formação de grupos dele, porque no grupo do jovem é o local onde ele é escutado, no grupo do jovem é o local onde ele encontra os pares, essa força contrária que você utiliza, que você tem falado com uma metáfora brilhante, no grupo de jovens ecoa de uma outra forma, porque não é uma força contrária, é uma força que soma. Não, vamos lá, que nada, cheio de cabeça. Como é baiano, eu gosto muito da gíria baiana, qual é a cabeça? Vamos lá, deixa de besteira, larga lá, vamos. Ou seja, tem incentivo, né? Tem motivação, não é uma coisa de, será que vai dar certo?
pense bem, vai dar errado, você não é capaz, você não vai conseguir. Então é sempre uma fala muito pejorativa sobre esse jovem. Sim. E de repente no grupo ele encontra, de repente no videogame ele olha e fala, rapaz, eu consegui matar aquele bicho e aquilo brilha. Aí um pai e uma mãe olha que criança infantil e não entende que aquela vitória não é uma vitória sobre aquele monstro, é uma vitória do tipo, eu sou capaz, olha só, eu consegui vencer essa batalha, eu tenho habilidades. Fecha Perfeito. parêntese, volta a bola para você. Massa. É isso mesmo. Então, eu acho que essa família tem que estar atenta. O Arrier, né, Felipe Arrier, que escreveu um livro, agora alguma coisa da criança, esqueci o A nome do invenção livro. da criança. A invenção da A infância. invenção da infância, isso, a invenção da A infância, invenção se eu da não me infância. engano. É algo similar. Isso, tem um Isso, é alguma coisa. O autor é Felipe Arrier. Ele fala em um Muito dos bom. capítulos que na Idade Média a criança era vista como um pequeno, uma miniatura de adulto, né? E era E tratado hoje como a adulto, gente né? e era tratado como adulto. Hoje a criança é vista como criança, mas a gente pegou a adolescência e botou para ser um médio adulto. O adolescente é um médio Uhum. adulto. Porque as Isso. pessoas empurram isso para ele. Você tem responsabilidades e tem responsabilidades. Você tem que fazer tal coisa e tem que fazer tais coisas. Mas o que está em questão aqui não é só esse processo de responsabilidade que a criança tem. É como a família pode, como esse pai, como essa mãe pode ser parceiro desse adolescente, em vez de jogar contra. Porque quanto mais opressão, quanto mais reprimir, quanto mais não dialogar, quanto mais violência tem nesse discurso, mais ele vai ser reforçado por esse grupo. Que nada, Isso. cabeça, bora lá. E aí, quando você vai ver, tem um jovem usando algum psicoativo para poder fugir da realidade que ele vive. Né? E a Isso. droga é ótima para isso, porque é uma fuga da realidade, ótima no sentido destrutivo, né? Não é ótima de não pode deixar, né? Ótima no sentido destrutivo. Então o adolescente vai para as drogas, o adolescente vai para os jogos, ou seja, para situações extremas que fujam da realidade dele, Isso. Tanto que porque aquela realidade é uma cobrança exacerbada. Vamos lá. Isso. Tanto que toda vez que eu tenho algum adolescente no consultório que ele é usuário de drogas, primeiro a gente tem que avaliar se é uma questão de um uso, digamos, festivo, né? De vez em quando estou numa rave uma vez a cada 3 meses, ok. Ou se é um uso contínuo, e quando ele vai fazer, da mesma forma como algumas pessoas fazem uso de álcool e outras drogas, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o uso disso. Uhum. Então, muitas pessoas, por exemplo, a adolescência, muito adolescente é usuário de maconha e usuário contínuo de maconha. Aí eu primeiro penso, o que é a maconha? Qual é a função da maconha? Relaxar. Então, se eu sei que a maconha tem a função de relaxar, a primeira coisa que eu pergunto é, o seu ambiente dentro de casa está muito estressado? Está muito estressante? Está muito Uhum. angustiante? Porque é justamente isso. Se eu estou fugindo para a droga, é porque eu preciso de alguma coisa que eu não estou encontrando em outros ambientes. O relaxamento não está se tornando algo comum na minha vida. E eu só estou encontrando nos casos mais exacerbados, que é através do uso de uma maconha, por exemplo. Alguns adolescentes, eles precisam de poder. Eu quero me sentir mais poderoso, meu pai me exige muito. E aí vai para a velha e boa cocaína. Que inclusive eu Uhum. fico impressionado o uso da cocaína nos jovens hoje. Na minha geração não se tinha. Antigamente se falava muito sobre a questão da maconha, né? Tinha os Do álcool. LSDs, algumas coisas, do álcool, muito álcool. O jovem na nossa geração bebia álcool com 12, 13 anos de idade. Você Sim. começar a beber com 14, 15, você já estava velho. 18 anos de idade, o jovem estava parando porque já estava criando cirrose. Né? Então, e aí 18 anos a galera fala, não, cansei, deixa eu parar aqui agora. Então, eram outros tempos. E hoje tem o uso da cocaína, porque a questão do poder. Então, o poder é muito forte. Agora, eu gostaria de abrir um adendo para algumas outras questões. Isso estamos falando aqui dentro de uma lógica relacional. Mas outros aspectos também afetam o mundo da adolescência e que a gente também precisa prestar atenção. Por exemplo, adolescente que tem tido problema na educação, ou seja, quadro de ansiedade altíssimos. A pressão social hoje é muito grande. Um jovem hoje tem uma quantidade de informação que era inconcebível para um adulto da minha época, lá, quer dizer, eu sou adulto hoje, mas, sei lá, na década de 80 para trás.
Então, há muita pressão sobre esse adolescente, natural, não apenas dos pais, socialmente. Uhum. Então, aí você tem a questão dos problemas da hiperatividade, você tem os problemas da atenção, você começa a ter outros problemas até psicopatológicos. Você tem o próprio problema do TDAH, né, que é o transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, que isso afeta muito o jovem, afeta emocionalmente. O jovem que não aprende, ele começa a se incomodar. Tem muito jovem que diz, esse negócio, escola é uma merda, fica brincando na escola, porque ele está morrendo de medo. Porque Uhum. ele não está conseguindo aprender. E às vezes ele tem um déficit, seja emocional, por conta de relações familiares conflituosas, seja por Uhum. questões orgânicas, né, psicopatológicas. E aí você tem alguns pontos que eu gostaria de chamar. A depressão na adolescência, bipolaridade, borderline, o transtorno de conduta, que esse é sempre o mais difícil, que é aquele jovem que ele é muito violento, aquele jovem que sempre está criando confusão, sempre está brigando, e nem sempre é Uhum. por conta de problemas apenas familiares. E o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Que é o Por que que tá na isso? moda agora. Todo É, mundo tem TOD, né? Todo adolescente, toda criança que faz uma birra que qualquer TOD. pois é, e é E isso que tem tome que remédio ficar nos guri. atento. É. Isso. E há uma diferença. Quando a gente fala, e aí vamos diferenciar para quem não é da área da psicologia. Então, quando a gente vai para um processo terapêutico, a gente consegue fazer avaliação para saber se o sujeito ele está fazendo birra por conta do problema familiar, ele está fazendo birra por conta do problema social, ele está fazendo birra, transgredindo por conta de questões relacionais, ou se ele tem um transtorno. O transtorno ele é persistente, tá? Então todo transtorno é persistente. Então, se você modificou o sistema e a coisa continuou, então você vai ver que é um pouco mais embaixo, né? Então a gente Uhum. tem outros, precisa de um profissional para poder avaliar isso com cuidado. Ou seja, a Perfeito. gente precisa de uma atenção, a gente precisa de olhar para esse sujeito. E então são duas perguntas. A primeira pergunta seria: o que é que eu estou causando nesse meu filho ou na minha filha? Essa é a primeira pergunta. Não é o que ele está causando em mim. O que é que eu estou causando para ele estar reagindo dessa forma? Ele tem espaço de Uhum. voz na minha casa? Ele tem espaço de ser pessoa nessa casa? Ou será que ele também tem alguma outra coisa? Né? Um problema de atenção, um problema, dislexia, alguma coisa. E são muitos problemas discretos e que a gente às vezes não percebe e passa. Então vai Uhum. precisar de um profissional com um olhar atento para dizer, mãe, será que não é isso? Será que não é aquilo? Às vezes eu encaminho Uhum. até para o psiquiatra, psicopedagogo, para ajudar no Sim, diagnóstico. E a partir daí a gente avaliar, para saber se também não é um desafio do próprio sujeito e ele está sim, sim. reagindo emocionalmente às suas dificuldades. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso que você fala é brilhante, porque entra de novo naquela. Eu acho que eu cito essa frase de Sartre toda a live, né? O inferno são os outros. É muito difícil numa relação de poder da família, pai, mãe e tal, observar quais são as atitudes dele frente a esse filho do que o contrário, né? Geralmente sempre eles acham que a criança está sendo isso, sendo aquilo, sendo egoísta, sendo imaturo, sendo agressivo. Eles não observam o que é que eles estão dando de volta para essa criança, porque eles estão no lugar na relação de poder de pai, de mãe. Isso. E aí, quando você perde o olhar sobre a sua responsabilidade diante do outro, o que é que sobra, né? O que é que sobra? Como é que esse adolescente ele vai ter um olhar empático para o outro, já que ele não recebe empatia na casa dele, que ele Isso. não é observado, né? Que ele não é observado no sentido de dizer assim, velho, tem coisas acontecendo aqui nesse ambiente que meus pais não estão nem aí. Tem muito pai que não pede desculpa para os filhos, velho, e erram com esses filhos, né? Uhum. Isso. Poxa, Porque querem estar sempre certos, né? isso, querem estar Pai não sempre erra. e Quem acho, nunca ouviu isso? Pai e mãe não erram. Antigamente a gente ouvia isso é, constantemente, né? hum. Outro dia a Laura brincando comigo, ela chegou e me deu um tapão na cara assim, pá! Aí eu disse, não bate no pai, porque pai é sagrado. Aí Larissa fez, pai não é sagrado nada, quem é sagrado é Deus. Aí eu disse, é mesmo, vou até mudar esse discurso para não ficar me colocando num patamar, né, de poder e Isso. tal, porque olha como o nosso discurso está impregnado de coisas que a gente ouviu, né? Pai é Isso. sagrado, pai, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você tem que fazer, isso tem que acontecer. Então, Isso. quando o adolescente se vê nesse contexto de tantas cobranças, é onde entra a transgressão.
Que a transgressão Olha, é para libertar esse carinha, né? olha, Ela olha entra como um processo de libertação, vai lá. isso. Olha que paradoxo deve se formar na cabeça desse jovem. O jovem teve um ato, tá? Ou às vezes o pai teve um ato, às vezes a mãe, algum dos três, ou pai, mãe, também não importa a configuração familiar que seja, mas alguém teve um ato e esse ato recai também no fato de que os pais cometeram algum erro, ou até o jovem cometeu algum erro. E aí esse jovem fica muito chateado, ele denuncia muitas vezes esse incômodo, ele fala, Uhum. por que vocês não me pedem desculpa? Por que vocês isso? E aí os pais viram para ele e dizem, você não pode tratar assim os pais, porque pais é sagrado. Pai e mãe não Uhum. erra. Aí esse sujeito vai para o quarto e começa um processo de reflexão. Aí começa uma Uhum. angústia. Mas quem errou foi eles. Mas se pai é sagrado, então o erro é sempre meu. Pô, mas eu sou sempre errado? Aí começa a angústia. Aí começa essa confusão. Quem é que está errado? Por quê? Porque quem deveria ter pedido desculpa, quem deveria ter cuidado dessa relação, não cuidou. Culpabilizou a vítima. É a mesma coisa que a gente faz com a questão do estupro. A culpa foi da saia. A gente culpabiliza a Uhum. vítima. Porque ela estava numa festa com homens. Né? E a gente Sim. fala um bocado de absurdo, né? Porque a gente Sim. quer culpabilizar a vítima, porque a gente quer tirar a nossa responsabilidade do Uhum. nosso problema. Né? A gente retira a nossa responsabilidade. Então a gente deixa o sujeito na bola de angústia. Eu tenho Uhum. adolescentes que às vezes chegam no consultório completamente perdidos. É um quadro de confusão mental tão grande que você no primeiro momento você começa a avaliar um suposto quadro de esquizofrenia, um suposto quadro de depressão. Você começa a avaliar de tanta perturbação. E depois você vai descobrir que não, que o maior problema ali é confusão de papéis. Porque o Uhum. adolescente ele nunca é escutado, ele é sempre o errado. Que massacrante é para um sujeito perceber que ele está sempre errado. Que autoestima esse sujeito vai ter? Que sofrimento sobre ele mesmo? Saber que o único que erra nessa casa sou eu e mais ninguém. Uhum. Perfeito. E aí é que entra, tem até uma pergunta aí falando, né? Quando o adolescente entra na adolescência, os pais também deveriam ir para a terapia? Eu convoco a família. Eu convoco todo Sim. mundo. Eu quero que todo mundo sente no sofá e a gente lave a roupa suja na máquina de lavar, que sou eu, né? Então, né? Então a gente lava a roupa suja. Eu preciso dessas falas ali no contexto da psicoterapia, né? Isso. Teve uma vez mesmo que eu estava atendendo um adolescente, teve um pai que chegou para mim e falou, né? Exaltado em um momento, ele estava só eu e ele falou assim: eu te pago para educar meu filho. E aí eu fui bem irônico com ele, eu levantei e disse: vem cá, esse espaço aqui parece a sua casa. Isso aqui é sua casa? Ele fez: não, não sei onde você quer chegar, por que você está falando isso? Eu disse: porque a educação de seu filho você vai dar em sua casa. Você quer que eu eduque seu filho vendo ele uma vez por semana durante 1 hora? Você acha que é possível educar uma pessoa vendo ela uma vez por semana durante 1 hora? Ele fez não. E aí ele entrou em pranto, né, chorando e se culpando, dizendo: já, mas eu trabalho muito, eu só tenho um final de semana com meu filho, e nesse momento eu não quero ir de encontro a ele, então eu faço todas as vontades dele. Esse cara também, ele desautorizava a esposa dele, né? Que isso lá na frente vira um caso de perversão, né? Freud já falava, desautorização gera essa perversão. Adolescentes que são transgressores e que nunca aí é outro caso, né? Que nunca Sim, são corrigidos e que isso. deixa, adolescente, é isso mesmo, é jovem, deixa. E aí esse cara vai crescendo sem eira nem beira, ele vira um perverso. Então esse pai entra ali em um momento de colapso e chora e diz: velho, eu não consigo porque eu me culpo, porque eu trabalho muito. Eu disse: velho, você tem que ter um investimento afetivo no seu filho. Não adianta ele ter o iPhone 50 se você não está perto dele, se você não dá atenção para ele. O adolescente ele precisa ser olhado, ele precisa ser escutado, ele precisa ser observado. Uma Flávia falou aí mais cedo, né? O adolescente não usa droga só para relaxar, ele usa para entrar num grupo, e é verdade. Ele entra para Uhum. existir socialmente, ele quer pertencer. Então, primeiramente, ele usa porque ele não sabe ali muitos efeitos da maconha, mas depois ele começa a ver que aquela droga serve para tirar ele da realidade dele, para relaxar Isso. assim, para relaxar as tensões.
Então, Isso. a gente tem que observar essa relação de troca com esse adolescente para que a gente não ache que tudo está a cabo desse carinha que está se formando, né, na sua personalidade, está se formando socialmente. Por isso que o índice de suicídio entre adolescentes aumentou. Isso. Porque os caras... eles não têm mais o acolhimento da família. Eles só são massacrados, né? Então é meio difícil. Mas vamos lá. Isso, porque aí você toca. Eu estava inclusive com essa fala da Flávia aqui, quando ela deixa eu até ler aqui, quando ela diz, né? Eu me embolei todo aqui agora. Deixa eu ver. Achei, não. Tá. Tá, em algum momento ela vai falar. Contribuindo muito, valeu. Pois é. Ela vai falar, bom, me embolou aqui os textos, vamos lá. Ela vai trazer a questão de como o adolescente ele entra nas drogas por conta da questão do grupo e não para relaxar. Sim. Quem faz isso é o adulto, como você trouxe. Mas o fato é, a gente pode até experimentar por conta da formação desse grupo. Agora, o uso contínuo dessa droga, aí eu começo a avaliar outros aspectos. Primeiro, baixa autoestima. Se eu estou utilizando uma droga constantemente por conta dos outros, eu posso até experimentar. Pô, tá todo mundo usando, pô, eu tô curioso aqui, deixa eu experimentar. Experimento uma vez, 2, 3 vezes, e aí eu vou me dando conta. É entre os dois aspectos. Depois que eu experimento, aí eu começo a me responsabilizar com a coisa. Primeiro, o próprio ato de aceitar ou não, já parte da nossa responsabilização. Mas por que algumas pessoas continuam a usar? Baixa autoestima. Eu não consigo ter voz na frente do meu grupo, e aí eu questiono justamente essa casa. Essa casa ensinou esse jovem a ter voz, essa casa ensinou esse jovem a ter autoestima, ou esse jovem está largado no mundo, ou esse jovem está sem eira nem beira, como se fala aqui, né? Ou esse jovem ele começa a perceber os efeitos positivos da maconha, que é o relaxamento. E aí você toca no ponto importantíssimo, meu querido. Os jovens de hoje estão sim com um quadro de ansiedade altíssimo. O quadro de ansiedade está tão alto que a gente tem apresentado quadros de distúrbios psicopatológicos com muito mais frequência no consultório do que a gente via antigamente. Então, borderline era algo que aparecia no consultório em caju. Hoje em dia, tem dias que eu atendo 3 no meu consultório. 3, 4 no mesmo dia. Automutilação. Então você tem uma automutilação, ideação suicida, alguns que já foram pegos cortando a rede da casa, né? Aquela rede de proteção de segurança. Então a gente precisa estar atento. Isso é descaração. Olha só que perversidade. Olha só que perversidade. Você pega um sujeito que já está emocionalmente abalado, os pais olham para essa criança adolescente e falam: isso é safadeza, isso é descaração. E aí a gente reproduz, né? Minimiza a dor. E quando você minimiza a dor, qual é a consequência? Você está minimizando o outro. Você está olhando para o outro e você está dizendo: você não tem importância. Não importa se você fez algo tão drástico como tentar cortar uma janela para se jogar, porque eu acho que você é besteira. Porque é essa a mensagem que é passada. Se você tem uma pessoa que está em pânico, tá querendo chamar atenção, está querendo chamar atenção, isso é descaração, e não procura uma ajuda, aí a gente vai ter que supor de que há realmente uma relação de abandono. Sim. Eu posso ser abandonado numa casa, mesmo que meus pais estejam presentes. E aí vai um outro conselho. Né, algumas questões que são ditas, mas é porque hoje em dia os pais trabalham mais. Não. Isso não tem a ver apenas com o tempo de trabalho. Isso tem a ver com a qualidade da relação. Isso tem a ver com qualidade da relação. Eu posso trabalhar o dia inteiro e ter uma relação de compensação com meu filho. Compensação não quer dizer que eu vou dar tudo, como o Jarbas falou, né? Vou satisfazer essa criança. Não, mas é ter prazer com qualidade, é conversar, perguntar. As pessoas querem ser escutadas. As pessoas não querem só ouvir. Elas querem ser perguntadas. Você pergunta para um adolescente o que é que ele fez no seu dia. Aí o adolescente começa a contar. Aí a mãe vira de costas, vai lavar as coisas, larga lá. Aí o adolescente estava contando a história dele. Ou então o adolescente está falando ali de alguma coisa, de um jogo que ele gostou e tal, cheio de animação. Aí o pai dá risada. Que idiota. Ou então que coisa besta. Vai estudar. E aí ridiculariza o tempo todo.
E são Sim, nessas falas que a gente vai ridicularizando, são nessas falas que a gente vai afastando, são nessas falas que a gente não vai trazendo essa pessoa para perto. E essa pessoa vai se sentindo abandonada, com junto com certeza. todas as outras pressões sociais. E aí vai vir o desespero, que é a porta de entrada para os piores dos males. Ansiedade, depressão, ideação suicida, até surtos psicóticos, e para aí vai. Né? Porque às Uhum. vezes a pessoa pode ter a tendência, mas é o contexto que vai despertar aquela tendência. Muito boa essa fala. Eu só queria pegar um gancho nessa parte de chamar a atenção, uma vez em uma sessão também com a família. Tanto o pai quanto a mãe falaram assim: esse menino está querendo chamar a atenção. E eu disse: tá mesmo. Parabéns, vocês acertaram. Aí os dois pararam assim, né? Eu disse: eles querem chamar a sua atenção, porque vocês só falam com ele para brigar, vocês só falam com ele para oprimir, para dizer que está errado. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho? Que você quis saber qual jogo ele estava jogando? Ai meu Deus, alguém ligou para mim. Né? Qual foi a última vez que você viu um jogo que ele está jogando, alguma coisa que ele está lendo? Né? Você lê na frente de seu filho, você fala que ele só fica no celular, mas você também só fica no celular em casa. Né? Você fala que ele só fica na televisão, mas você chega do trabalho e liga a televisão. Né? Você fala que ele só fica no computador, mas você chega do trabalho, abre seu notebook, seu laptop lá e começa a trabalhar em casa. Então, onde é que está o olhar dessa família, sabe? Onde é que está o olhar? E aí, esse processo de patologização da adolescência é por essa perda de olhar. Tem um monte de pai autista, velho. Um monte de pai que é autista, que tá assim, ó, olhando para uma tela e não tá olhando para a criança. Se essa criança, se esse adolescente ele não é visto, ele vai transgredir para ele ser visto. Se ele não é visto, ele vai procurar grupos onde ele é inserido para ser visto. E a partir do momento que ele não encontra nada disso, ele vai para as drogas, ele desenvolve psicopatologias. E aí os pais se perguntam: onde é que eu errei? Né? Onde foi que eu errei com essa criança? Meu Deus, quando já está num grau ali de adoecimento muito grande e tal. Então, onde é que você errou? Errou no seu olhar, errou na sua escuta, errou no seu afeto. Né? Isso. Então, pai, mãe, observem como vocês têm lidado com a relação sua com seu filho, porque senão as coisas se perdem. Não Isso. existe isso de meu tempo, do que eu faço, do que eu sei o que é melhor para você. Isso é uma frase que eu escuto muito também no consultório. Então, olha, gente, sabe? Olha. Isso. E aí, para a gente ir finalizando, já que o nosso tempo está começando já a esgotar, e vamos para a gente, porque eu sei que esse nosso término é sempre longo e a gente sempre estoura o tempo. Vamos terminar, faltam 10 minutos, aí meia hora mais de fala. Meu Deus, não, mas acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Se quiser fechar. Então, vai uma dica. Se você quer ter qualidade com o seu filho, você vai ter que entender que você vai ter que ter qualidade com você. A maior dificuldade dos pais que não enxergam os filhos é porque eles não enxergam a si mesmo, eles não enxergam nada. Então tem muito pai que só enxerga o trabalho porque às vezes foi massacrado na sua própria adolescência. Então, aquilo que fizeram comigo eu não quero fazer com meu filho e eu acabo repetindo. Né? Então, essa exigência dessa projeção, ela tende a ocorrer para os dois lados. Eu tive uma adolescência do qual meu pai não me escutou, meu pai me bateu muito, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. E aí eu penso, eu vou querer fazer completamente diferente, e aí acabo paparicando demais, acabo deixando os filhos fazerem qualquer coisa, ou eu me torno exatamente igual àquele que eu odiava. Que é a base, desde Freud brilhantemente já trouxe isso, quando ele vai falar sobre a questão das projeções. Então, pais e mães, se vocês querem ter uma relação melhor com seus filhos, vocês precisam cuidar de vocês. Vocês precisam aprender a escutar vocês. Vocês precisam lidar com vocês. Para que vocês possam lidar melhor com outros. Para que vocês possam cuidar desse jovem, da forma como esse jovem precisa, da forma como esse jovem espera. Então eu gostaria de aproveitar aqui este momento, trazer algumas informações. Então, a nossa live vai para o IGTV, como vocês já devem estar todo mundo acompanhando. Depois ela vai para o YouTube. Na minha página Vinícius Farani, psicólogo. Jarbas, você está com uma página no YouTube também, não é? Tenho Pensando com Jarbas.
Pronto, então também eu vai pensei que para era a seu página. livro. Que azul, Pegou eu de peguei. carnal. Tô Olha, lendo já esse tá livro preparado. online. É um dos, Ah, dos esse 3 livro é livros que eu massa. tô lendo. Ah, não, na verdade eu tô lendo 4. Eu tô lendo A Erva do Diabo. Eu tô lendo Charles Bukowski, que eu vou fazer já já um trabalho sobre ele. E tô lendo A Erva Bukowski é do, massa. do Tá Diabo. lendo o que de Bukowski? O amor é um cão dos infernos, do diabo, uma Ah, coisa assim. Muito é legal. um livro de contos. Massa. Isso. Mas eu gostaria de dar uma informação novíssima. Tem curso Opa, saindo, tá? Então, depois de anos e anos e anos, eu não sei qual foi o último curso que eu lancei. Hoje eu devo estar lançando um curso. Vai ser um curso online, então vai ocorrer já na próxima semana. Fiquem atentos. Vai ser um curso mais voltado para a clínica, para quem é da área da psicologia, psicologia analítica, quem quer estudar de uma forma avançada. Então, vai ser um curso junto com supervisão. Então vai ser um curso de 6 horas de um dia só. Vai ser quase como uma supervisão associado com muito conteúdo. Então serão 6 horas de curso, quinta-feira possivelmente, o dia inteiro. Então fiquem ligados para quem quiser. Tem o nosso podcast. Hoje à noite tem mais uma live sobre esse tema. Tem esse livro maravilhoso, Liberdade a Dois, Democracia nos relacionamentos contemporâneos. E, ok, informação é que não é isso falta aí. aqui, hein? Com certeza. Velho, cola com a gente aí, que sempre tem muito conteúdo legal, tanto acontecendo na minha página, Pensando com Jarbas, quanto na de Vinícius. Fique atento que a gente está lançando, tem muita coisa legal, tanto da minha parte quanto da Divine e dessa parceria também. Então, E, em em breve, muita breve coisa juntos, muita aí. coisa. Com certeza. Tão certo assim, Dona Kira Perdigão acabou de entrar, nossa consultora de marketing. Então, ela está nos guiando aí para trazer muito conteúdo legal para vocês. Então, fiquem atentos aí às nossas Maravilha. páginas. Foi massa o debate, como sempre, Vini. Salva aí no IGTV e a Pois é, gente vai saudade aí imensa. dialogando. Saudade imensa, meu irmão. Grande abraço aí para você. E em breve a Abraço, gente beijos. se junta aí, toma esse café. Vamos aglomerar, quando puder. Vamos lá. Beijos a todos, Um abraço, abraço com meu muito amigo. carinho. Até. Valeu, tchau, tchau.